Olá, muito boa noite para você que acompanha o Pernambuco.com, o site diário de Pernambuco.com.br. A partir deste momento, estamos ao vivo dos estúdios da TV Clube Record, falando sobre a cobertura das eleições 2012. Nesse momento, a apuração já segue a todo vapor em todo o estado. Parte das urnas eletrônicas já foram apuradas e a gente já tem números, candidatos, quem são os candidatos que estão na frente em vários municípios, tanto aqui da região metropolitana quanto também do interior do estado. No Recife, Geraldo Júlio segue na frente. Em Olinda, a surpresa, Isabel Urquiza segue na frente também. A gente vai falar ao vivo, direto do TRE, com Eduardo Bandeira, que tem os primeiros números para a gente, as primeiras informações sobre essa apuração que já segue a todo vapor na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Será que o Eduardo Bandeira já nos escuta, Eduardo? Escuto sim, Isli. Muito boa noite para você, boa noite a todos os internautas do Diário de Pernambuco.com.br. Como você disse, desde as primeiras horas da tarde nós já falamos ao vivo aqui do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e agora eu estou justamente no cérebro, na central de totalização de votos, aqui no meio dos computadores e vamos trazer para vocês em primeira mão, você Isli e vocês que nos acompanham aí na internet, os números de Olinda. Os primeiros números de Olinda acabaram de ser divulgados aqui no TRE. Vamos a eles? Antes, vamos ver os números do Recife. Olha só, Isli. Por enquanto, 570 urnas apuradas, o que corresponde a 18,54% do total. Geraldo Júlio, do PSB, atenção pessoal, Geraldo Júlio do PSB, neste momento atinge 50,03% dos votos válidos. Ou seja, se a eleição terminasse agora, não teríamos segundo turno na capital pernambucana. Em segundo lugar, o candidato Daniel Coelho, do PSDB. Vamos voltar para a tela para mostrar a você. Olha só, Daniel Coelho, do PSDB, com 28,11% e Humberto Costa, do PT, com 18,08%. Mendonça Filho, do DEM, com 2,31%. Então, neste momento, 18,54% das urnas apuradas vai dando a eleição de Geraldo Júlio, do PSB, no primeiro turno, com 50,03%. A gente lembra que ainda faltam muitas urnas, quase 80%, mais de 80% na realidade das urnas faltam ser apuradas. Vamos agora aos números de Olinda, como eu falei anteriormente, os primeiros números lá da cidade de Olinda. Ao vivo para você, olha só, Olinda, 18 urnas apenas apuradas, que corresponde a 2,17% do total. Candidata Isabel Urquiza, do PMDB, na frente com 48,46%. Renildo Calheiros, do PCdoB, 45,89%. Eleição bastante disputada lá em Olinda. Armando Sérgio, do DEM, com 3,72%. Números agora de Jaboatão dos Guararapes. Você, internauta, morador aí de Jaboatão. Elias Gomes, do PSDB, 60,25%. Pastor Cleiton Collins, com 28,86%. Eliezer Costa, do PPL, 5,69%. Em Jaboatão, até agora, 156 urnas apuradas, o que corresponde a 13,99% do total. Dá uma olhadinha agora nos números de Paulista. Números de Paulista na tela ao vivo. Júnior Matuto na frente com 51,71%. Seguido de Sérgio Leite, do PT, com 42,07%, e o candidato Ramos, do PMN, com 3,52%. Lá em Paulista, 34 urnas apuradas, 6,56% do total. Isli, a gente volta com você aí do estúdio, Isli. Muito obrigada pelas informações, Eduardo Bandeira. Fala ao vivo, direto do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, com os números da apuração em tempo real, como está exatamente neste momento a apuração em tempo real, direto do TRE. A gente vai mostrar agora um pouco de como foi o dia dos candidatos, dos principais candidatos a prefeito do Recife. Temos imagens de Geraldo Júlio que votou no bairro de Casa Forte. Geraldo Júlio foi acompanhado da família e também do governador Eduardo Campos. Você vê nas imagens que ele acena com muita alegria para o público, votou, cumprimentou todos os mesários com muita alegria. Esteve ali acompanhado dos filhos, crianças ainda,
e sempre muito animado, muito feliz o candidato Geraldo Júlio, também acompanhado da mulher e do governador Eduardo Campos, seu grande cabo eleitoral. O governador Eduardo Campos, que também esteve acompanhado dos filhos, você vê aí o filho menor, o governador Eduardo Campos acompanhou Geraldo Júlio nessa votação, nessa que deve ser uma votação realmente vitoriosa para o governador Eduardo Campos. Temos também imagens de Daniel Coelho que votou hoje cedo também e acompanhado da mulher e do filho e também do pai, João Coelho, que acompanhou, ele também cumprimentou os eleitores, muita gente acreditando que Daniel Coelho será capaz de concorrer ao segundo turno junto com Geraldo Júlio. Você vê aí que ele votou acompanhado do filho, também um menininho, uma criança, e votou muito confiante em chegar realmente no segundo turno dessas eleições. Vamos ver também imagens do candidato do PT, Humberto Costa? A gente também acompanhou o dia, a votação de Humberto Costa, como que foi o dia dele, a votação. Você vê que ele foi acompanhado do ex-prefeito João Paulo. Humberto Costa também ainda com esperanças de chegar ao segundo turno, cumprimentou os mesários. Humberto Costa que votou no colégio da Polícia Militar, lá no Derby, e ele se disse ainda confiante de que conseguirá chegar ao segundo turno, mesmo diante dos números das pesquisas que apontam que ele deve ficar em terceiro lugar. Está aí ele acompanhado do ex-prefeito João Paulo. Vamos ver também como é que foi o dia de Mendonça Filho do Democratas, também votou hoje pela manhã, acompanhado da vereadora Priscila Krause, que estava ali acompanhando como que foi a votação de Mendonça Filho que começou com números expressivos, mas teve uma queda considerável ao longo de toda essa campanha, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco aqui com a cientista política Luciana Santana. Você viu então aí como foi o dia dos candidatos, os principais candidatos à Prefeitura do Recife, mas vamos falar sobre esses números, fazer um pouco de uma análise sobre esses números das eleições 2012 no Recife? Bom, eu converso agora com a cientista política Luciana Santana, que acompanhou todas as pesquisas dos diários associados. Luciana, essa campanha, principalmente aqui no Recife, trouxe muitas surpresas, né? Geraldo Júlio, por exemplo, começou desconhecido e alcançou um índice impressionante, não é? Boa noite. Boa noite. Bom, a gente tem alguns fenômenos novos, né, nas eleições do Recife que a gente não via nos últimos pleitos eleitorais. O primeiro, em relação ao próprio Geraldo, né, que surgia ali com números bastante baixos no início da disputa, né? Veio crescendo progressivamente aí e tem condições reais de hoje ser reeleito, né, ser eleito, né, ainda no primeiro turno nessas eleições. E a gente tem o Daniel, né, que não se esperava que houvesse, né, uma entrada do PSDB na campanha como entrou, né, e aí eu diria que isso corresponde principalmente pelo próprio desentendimento em torno de um candidato único, né, na aliança que vinha sendo formada entre PSB e PT, né, então houve esse espaço, né, e o Humberto, né, eu acho pelo próprio desentendimento interno dentro do PT, né, em relação aos próprios apoios e a própria incerteza que se causou em relação a Frente Popular, né, que vinha sendo, né, gestando aí a Prefeitura do Recife. Agora, será que realmente essa briga do PT, essa briga interna do PT, foi a grande causadora dessa rejeição da população do Recife contra o PT? Essa foi a principal, eu diria que foi a principal, não foi só essa, mas a principal. E é interessante, né, num cenário mais conturbado, né, a tendência ao eleitor a se firmar num candidato desconhecido e num perfil muito mais técnico, e aí eu lembro muito do caso da própria Dilma, né, que ela tinha né, nas intenções aí, nas pesquisas que vinham sendo feitas, ela começou a subir, né, era um perfil pouco conhecido, diferentemente de outros nomes que poderiam aparecer sendo candidatos pelo PT, né, e ela conseguiu,
né, ganhar as eleições presidenciais. E está aí administrando o Brasil, e administrando, né, com altos índices de popularidade, né? E aconteceu a mesma coisa, eu acho que está acontecendo a mesma coisa com o Geraldo, né? E tem um apoio, né, do Eduardo. Um padrinho forte. Um padrinho forte, super bem avaliado, um candidato potencial às eleições presidenciais de 2014, né? Então, isso tudo, nesse conjunto, explica um pouco, né, por que ele está avançando, e o desentendimento interno do PT explica muito, né, do que, né, do que está acontecendo, do mau eleição, desempenho, né, que Humberto acabou tendo. É verdade. Bom, Luciana, obrigada pelas informações. A gente vai mostrar agora um vídeo que foi feito hoje durante o dia com a expectativa dos eleitores. Os eleitores alguns até desconfiados com essas eleições, mas conversaram com a equipe do Diário de Pernambuco. Vamos ver. Meio difícil de achar um candidato certo em quem votar, né? Foi dificílimo. Eu acho que algum candidato tenha perfil para votar. Eu sempre voto pela competência, né? Profissionalismo. Rapaz, eu segui mais a coligação, né? Sempre no mesmo partido. Eu estou achando que os candidatos estão fazendo propostas que não podem cumprir. O que me convenceu a história dele e o apoio que ele tem. Saneamento básico, o pessoal está precisando aqui de Recife, principalmente a área pobre. Essa questão da saúde, né? E o que me preocupa muito é também essa história dessas ruas tudo esburacadas, calçadas, os velhos caindo. As pessoas ao redor do candidato. Eu achei ele assim muito transparente, assim. Dá pra ver assim no olhar dele, na forma dele se expressar, que ele tem conhecimento dos problemas de Recife. Todas as propostas dele, para mim, foram razoáveis, foram boas. Assim, tudo que ele já fez, eu tive pesquisando na internet, estava de acordo com o que eu estava pesquisando. Aí eu disse, realmente está batendo o que ele fez, então eu vou votar nele. Os dois candidatos que eu voto, eu já acompanho a vida deles há um tempo, a vida política deles há um tempo. Então para mim foi bastante fácil. Primeiro na área da honestidade, e segundo as benfeitorias ao longo do tempo. A política mesmo é a mesma, nunca muda muito, né? As coisas nunca mudam muito na política. Acho que só um político ser honesto, eu acho que já me convenceria. Pois é, olha, os eleitores aí bem desconfiados, mas prestando atenção em como realmente vai ser essa eleição, né? Que daqui a pouquinho a gente já vai ter o resultado. Eu volto a conversar com Luciana Santana. Vamos falar um pouquinho agora de Olinda. Em Olinda, Luciana, parece que vai haver uma eleição bem acirrada, né? Assim como no Recife. Acho que até o final dessa apuração a gente vai estar pau a pau aí, né? O Renildo, que aí pelas projeções vinha sendo considerado aí um candidato potencial até ganhar, de repente, no primeiro turno, ele está encontrando realmente um páreo duro, e eu acredito que se realmente confirmar um segundo turno, vai ser uma disputa muito mais acirrada do que a gente está tendo agora, né? E o que eu acho que é positivo, né, do ponto de vista de controle sobre o próprio governo do Renildo, que vem fazendo, né? E realmente verificar até que ponto que a população quer manter realmente, né, um governo ao modelo que está sendo implementado aí, né, numa gestão que também já vem há bastante tempo, né, do PCdoB, né, ou reprová-la, né, dependendo aí da intenção do eleitor, e partir para uma nova alternativa. Eu acabei de receber informações de que a gente mostrou ali com o Eduardo Bandeira de que Isabel estava na frente, mas agora o Renildo está na frente de novo. Então, esses números vão oscilar realmente dessa maneira. Sim, até o final bom, na minha perspectiva, sim, até o finalzinho aí a gente vai ter essa disputa pau a pau. Já em está bastante incerto. Já em Jaboatão é que não deve haver segundo turno, né? O Elias Gomes está na frente. Não, já está mais de 60%, né? Então, os últimos números são de 62%.
A ideia é que realmente acabe as eleições ainda no primeiro turno. A avaliação que se faz dele é razoável, né? É boa, né? Sim. A avaliação do Elias Gomes, né? Sim, ele, você pode ver, né, até a gente já tem aí algumas outras cidades também, onde a gente, quando a gente ultrapassa os 60%, a gente pode ver, existe uma aprovação considerável da população em relação, né, a esses candidatos, e é o caso de Jaboatão, né? Diferentemente do que a gente poderia afirmar no caso de Olinda, né, um incerto, né? Você tem uma população eleitoral dividida em relação, né, ao governo, né, ao governo do PCdoB, e também um pouquinho diferente do que acontece aqui no Recife, né, onde a gente tem esse cenário aí de liderança bem considerável do Geraldo, mas não tão amplo para a gente dizer, né, que existe uma aprovação ainda majoritária da população. Tá ok, então, Luciana, muito obrigada. A gente conseguiu falar aqui, então, das 3 principais cidades do estado, né? Recife tem uma projeção aí de encerrar no primeiro turno, Olinda de ir para o segundo, sim, e Jaboatão também de encerrar no primeiro turno com a preferência. Obrigada, Luciana Santana, cientista política que acompanhou aqui com a gente. Mas olha, você internauta que está acompanhando o Diário de Pernambuco.com.br, não saia daí. A gente volta com outro boletim às 7 da noite, com todos os detalhes das eleições 2012 para você. Até já!